A casa de Francisco Vanderlei Luiz, o autor do atentado ali na Praça dos Três Poderes, foi incendiada ontem no Rio Grande em Rio do Sul. Rio do Sul, o estado é Santa Catarina. Daiane Dias, ex-esposa de Francisco, estava no local no momento em que começaram as chamas e foi retirada da residência por populares. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela apresentava queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo e está internada em estado grave. Ainda não há informações sobre o que causou este incêndio. Paulo Loyola, continuamos aí com essas tristes notícias aqui, dando sequência. Agora, a casa do autor do atentado foi incendiada. Repito que eu sempre, cada um debate como quer aqui, eu sou cauteloso. Eu prefiro aguardar dados concretos da investigação, estabelecimento de nexos causais, links efetivamente por meio de mensagens, ou seja, a Polícia Federal tem que apresentar uma investigação isenta, imparcial e apresentar fatos objetivos. Sem eles não dá para a gente tirar conclusões. Senão o que vira é narrativa. Aproveito isso e agora, como pretexto, vou fazer aquilo. Que bom que aconteceu isso, agora surgiu o pretexto perfeito para fazer mais aquilo. Eu acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Mas uns têm cautela, outros têm arrojo. Paulo Loyola, eu quero te ouvir. Bem, quero aproveitar para mandar um abraço aí, pessoal do YouTube, sempre mandando muita mensagem carinhosa aí para mim. Então... Adianta, pessoal, adianta, você traz o número, o pessoal não gosta do número, começa a te xingar, enfim, gente, um beijo para vocês, adoro vocês. E teve um que xingou eu e você, os dois juntos. Não, o pessoal quer odiar. Mas, enfim, preocupante aí essa notícia da queima da casa, né? Fica me parecendo algo muito estranho. A gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção e investigar a fundo aí essa questão, porque o que fica me parecendo é, de fato, uma queima de arquivo aí, né? Algo que poderia sair de informação a partir das investigações e que agora, infelizmente, não vai poder ser investigado em função do ato de terem queimado a casa. Wilson Pedroso. Capês, eu não tenho essa informação de que a casa foi queimada. A informação que eu tinha ontem, essas coisas podem ter mudado, é que a ex-mulher própria tacou fogo na residência. Mas eu quero, se for isso mesmo, eu quero destacar uma situação que eu não vi nesse caso até agora. Vamos tirar essa questão do homem-bomba, dele ter soltado bomba e explodido lá em Brasília. Vamos falar da família. Essa família, a ex-mulher, o filho, o irmão, foram todos compactados não, foram todos monitorados pela polícia, que fez investigação e foi colher depoimento. A imprensa foi em cima dessa família e eu não vi nenhum tipo de ajuda social e psicológica para eles. Porque nesse momento que a gente precisa também, não é só a polícia ir lá interrogar, precisa ter assistência social também para entender essa família, o que eles vêm sofrendo ao longo do tempo. Porque esse senhor, a própria ex-esposa, falou que tinha a senha do Gmail ou do e-mail que ele se comunicava e ela tinha acesso à linha de buscas que ele fazia nos sites. Essa esposa ou ex-esposa devia também estar no momento de atormento igual esse senhor sobreviveu. E eu não vi nenhum tipo de auxílio psicológico para essa família. Eles precisam de algum auxílio, Capês, porque senão não adianta só a polícia ir lá e fazer a investigação. Tem que fazer? Eu concordo. A imprensa tem que cobrir? Eu concordo. Mas nós temos que ter um olhar humano também nessas situações. Sérgio Zagarino. Capês, tem que investigar. A gente não pode deixar isso em aberto, porque senão vão começar a criar diversas histórias de tudo quanto é lado. O pessoal que vai se aproveitar, se utilizar desse acidente, desse infortúnio, desse lamentável episódio da República Brasileira, de um cara que estava completamente desequilibrado,
Porque você acreditar que a pessoa estava em condições normais para se matar, ela se matou, ele se matou. Ele foi lá, colocou uma bomba embaixo do corpo, ficou em cima e se matou. Esse cara não estava em condições normais. Então, você querer pautar qualquer tipo de narrativa em cima de uma pessoa que está completamente desequilibrada não faz o menor sentido. Portanto, o que é necessário? Que você investigue de forma adequada de onde surgiu esse incêndio, se foi criminoso, se foi acidental, tudo isso para evitar com que narrativas de grupos opositores possam querer levar para um outro caminho que não seja o caminho da verdade, que é o que a gente tanto busca, na verdade é isso. Sérgio, a investigação vai analisar, através do laudo de exame necroscópico, a intensidade das lesões, tem que ser feita uma perícia sobre a potencialidade vulnerante do explosivo, qual explosivo foi utilizado, se ele tinha idoneidade para atingir o prédio do Supremo Tribunal Federal ou não, se era um chamado crime impossível no que diz respeito entre o local que houve detonação e eventual risco à integridade física de alguém. Isso são investigações objetivas, impessoais, técnicas, científicas que são realizadas. Depois tem que fazer um estudo sobre os antecedentes que levaram a esse fato, com quem que ele falou, com quem que ele o que ele registrou. Dizem agora que ele também pretendia matar o ex-presidente Jair Bolsonaro, se essa pessoa tinha a sanidade, a rigidez mental, ou se trata de um ato isolado, tudo isso tem que ser feito. Eu repito, o que eu tenho receio, e aqui eu vou buscar o apoio do Ministério Público num comentário genérico, obviamente genérico, bem genérico, sem falar de fato concreto, nós temos uma conquista da humanidade que surgiu no ano de 1215, na Inglaterra, do rei João Sem Terra, num documento chamado Magna Carta, cujo artigo 39 consagrou o princípio da legalidade e depois o direito dos cidadãos ser julgados de acordo com a lei da terra, que é o due process of law, o devido processo legal. Todo acusado tem direito de ser julgado por um juiz previamente indicado de acordo com regras objetivas de competência. Ele tem direito de ser julgado por um juiz imparcial que não tenha tomado contato com o fato antes do julgamento. Ele tem direito de ser acusado por um órgão imparcial também, um órgão público, que é o Ministério Público, e investigado por um outro órgão público imparcial, que é, no caso, a polícia. Somente assim é que nós temos a garantia de segurança jurídica. Narrativas são sempre perigosíssimas, porque são eivadas de preconceitos. Eu queria ouvir uma promotora que me antecedeu no Ministério Público. Eu lembro quando eu cheguei, desculpa falar de datas, no começo de 1988, 88, no 4º Tribunal do Júri de Penha de França, e o doutor Pedro Alexandrino Ablas, meu amigo, disse para mim, passou aqui uma promotora encardida, olha, uma pequenininha, uma brava. Quem é? Eliana Passarelli. Hoje está aqui minha grande inspiradora, Eliana Passarelli. Qual a importância do devido processo legal e o que você acha de um coitado como esse que pôs fim à própria vida de maneira tão trágica? Bom, boa tarde, Capês. Dizer que eu te admiro, que sou sua fã, né? Tudo bem que eu sou mais velha, mas está aqui, né, a minha vida inteira e a sua juntas. Na semana passada, eu estava aqui na quinta-feira, infelizmente, quando aconteceu esse fato. E tive a oportunidade de falar de algumas coisas que me irritaram profundamente. Ou seja, debates, discursos, falas, pessoas que não poderiam se manifestar exatamente porque exercem funções de autoridade, inclusive no judiciário, dizendo verdadeiros absurdos em relação a um fato que tinha acabado de acontecer. Capês, você foi brilhante, como sempre, por isso que eu adoro estudar pelos seus livros, indico os seus livros, porque é exatamente isso. Nós temos o princípio da legalidade, do qual nós não podemos faltar, nós não podemos abrir mão nunca. Então, quando nós colocamos isso, é nosso dever de toda a justiça, de todos aqueles que são autoridades públicas, lidar com o fato sem emoção. Lidar com o fato para posteriormente emitir opiniões ou para posteriormente chegarmos a alguma conclusão e colocá-las a público. Aliás, porque é nosso dever também colocá-las a público. Um dos motivos que sempre me traz aqui com muita honra. Então, quando nós ouvimos falas desairosas, desairadas,
falas em que as pessoas têm conclusões prematuras e descabidas, acontece o que aconteceu ontem. Simples assim. Se esta mulher foi buscar a gasolina, se ela ateou fogo à sua casa, se não foi ela que ateou fogo, atearam, isso tudo é fato a ser elaborado, a ser apurado, rigorosamente apurado. Isso, por que eu estou dizendo disso da semana passada? Porque na semana passada, quando ela deu a primeira declaração dela, e eu estava aqui, foi exatamente o que eu falei. Esta senhora faz parte da investigação. Como parte da investigação, ela tem que ser protegida ou retirada. Isso é uma coisa básica em investigação. Ou retira, ou a coloca numa segurança, ou então já prende para saber o que está acontecendo. No fundo é isso, de um lado ou do outro. Querendo ou de um lado ou do outro. Não. A Polícia Federal esteve lá, fez lá a sua investigação. Eu não estou acusando a Polícia Federal, por favor, mas quem tem o dever funcional de apurar toda esta situação e não acabou deixando a coisa para trás. Inclusive, a casa do cidadão lá também foi deixada para trás. Disseram assim, um jornalista perguntou, né, acho que é o delegado da Polícia Federal, não, mas se precisar de mais prova, nós voltamos. Mas, em compensação, ficou aberta a público todo esse tempo. Então, agora, eu acho que isso é um agravamento da situação, é um agravamento, como disse o Paulo, pode até ser desta situação psicológica que leva a família, nós não sabemos, mas pode ser um atentado. E agora nós temos que dar a devida responsabilidade legal a quem tem. Ô Sérgio Zagarino, você que inclusive pediu a palavra, a melhor maneira de você pacificar o país, diminuir o nível de polarização, de ataques, colocar a bola no chão para a gente poder crescer como um país só e não dois países divididos, é a aplicação do devido processo legal. O cidadão que não se sente injustiçado, que ele concorda com aquilo que ele... Errei, recebi uma pena. Se ele não se sente injustiçado, ele tende a aceitar a decisão e acatá-la. E acho que está na hora de fazer a separação do joio com o trigo. Ou seja, se tem alguém que planejou algum tipo de ação que visa a depor um governo, que visa aplicar uma tentativa de golpe, se tem alguém que arquitetou ou que financiou, tem que ter uma responsabilidade com base nos crimes previstos no Código Penal. Se tem alguém que ingressou deliberadamente para destruir objetos importantes que constam em prédios públicos, ele tem que responder com a devida responsabilidade dele. Se tem alguém que simplesmente entrou nesse prédio, tem um outro crime mais leve para ele. Ou seja, dar a cada um o que é seu. É o princípio básico do direito, né? Todo aquele que pratica um crime deve ser punido na medida da sua culpabilidade. Agora veja esse coitado aí, o que está acontecendo com ele, lamentável, com a sua família. Está na hora de baixar a bola, você não acha, Sérgio Zagarino? E a melhor forma, Capês, para você conseguir fazer com que essa bola seja baixada é no que a doutora Eliane comentou. Tem que ser apurado e tem que ser dada a resposta para o público, para exatamente não ficar essa sensação de impunidade de alguém, de qualquer pessoa que comete qualquer tipo de conduta ilícita e exatamente qual o tipo da conduta que ela iria cometer. O que você não pode admitir no Brasil é não saber ao certo o que aquela pessoa cometeu, porque aí vem todos os órgãos e começam a criar justificativas para defender o lado de A ou o lado de B. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se esse indivíduo passava por problemas, se ele não passava, o que ele quis fazer, qual que era o ânimo dele, qual que era a vontade dele ali? Era de explodir a estátua na frente do STF? Ele tem que responder. Aqui nós somos os primeiros a querer que a lei seja cumprida, que o processo legal seja cumprido. O que a gente só não pode fazer é já pré-julgar, já no dia que aconteceu esse infeliz episódio, já tinha veículos noticiando que, olha, o Estado Democrático Brasileiro está em risco. Teve um atentado terrorista lá na Praça dos Três Poderes. Cara, calma, não é assim. Por isso que quando a doutora falou, pode ser que tenha sido, pode ser que tenha ocorrido de outra forma, esse pode ser é exatamente o que tem que ser apurado, porque enquanto isso, vivem-se de narrativas esses episódios.